Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de cumprimentar também a todos que nos acompanham essa videoaula transmitida pelo nosso Facebook. 3 de maio, domingo. Que Deus os abençoe. Gostaria de transmitir a minha imensa alegria, irmãos, de poder estar junto com vocês nesse dia, meditando em mais uma porção da palavra do Senhor. Não podia passar também sem fazer os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, autor da vida, salvador da nossa alma. Gostaria de agradecer aos nossos pastores e líderes, pastor José Amaro, pastor Joel Moisés, pastor Luiz Carlos, pastor Sérgio Leite. Que Deus vos abençoe pelo incentivo, pelas orações e pela supervisão ao qual tem nos direcionado no caminho ao qual devemos andar. Gostaria de agradecer a toda a administração. Gostaria de agradecer a toda a superintendência, professores e alunos, a qual tem entendido a real circunstância a qual passamos dessa pandemia. E mesmo assim, tem se permanecido assíduos assistindo essas videoaulas e meditando na porção da palavra do Senhor. Os meus reais agradecimentos nesses poucos minutos que estaremos juntos. Que Deus os abençoe. Bom, irmãos, vamos lá. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 a Igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É essa lição aqui bonita. Estaremos dando continuidade, mas já estudamos na lição de número 1, Carta aos Efésios. Quem ministrou foi o pastor Sérgio Leite. Lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O pastor Jeremias conduziu essa aula. Lição de número 3, eleição e predestinação. O pastor Luiz Carlos esteve comentando essa lição. E na lição passada, a iluminação espiritual do crente. O pastor Marcos Arruda esteve comentando. E hoje estaremos comentando sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Evangelista Leison, esse que vos fala. Que Deus vos abençoe e nos abençoe através dessa aula. Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aí uma ilustração a respeito da lição que estaremos estudando no dia de hoje. O texto áureo nos traz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versos 4 e versos 5. A verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Fomos então libertados por Cristo Jesus, pelo nosso Deus, não somente de uma condenação, mas nós fomos salvos para termos direito à morada celestial. Leitura diária. Estaremos aqui passando pela nossa leitura diária, fazendo parte do nosso devocional. Segunda-feira, Romanos 3, 21, 23, todos pecaram e encontravam-se distanciados de Deus, longe de Deus. Então todos pecaram, eu e você pecamos. Terça-feira, Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Quarta-feira, Tiago 1,15. A consequência do pecado é a morte. Quinta-feira, Romanos 11, 30 ao 32. A compaixão divina alcança toda a humanidade. Ela não somente é para mim e para você, mas para todos. Sexta, Romanos, capítulo 3, versos 24 ao 26. Fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus, a graça. Sábado, Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Resgatado por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10,
Gostaria de somente deixar aqui registrado aos irmãos, não estaremos lendo todos esses versículos para ganhar tempo mesmo, mas os irmãos vão perceber que o nosso estudo é baseado e extraído deste capítulo de Efésios. Antes, irmãos, de entrarmos aqui na introdução, é importante passar pelos objetivos. Objetivo geral, revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Objetivo específico, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que a nossa salvação vem de Deus e não de obras. Introdução. Nessa sessão, então, irmãos, da Epístola aos Efésios, escrita por Paulo, capítulo de número 2, versos 1 ao 10, ela possui relevante aspecto doutrinário referente à salvação. Sobre a libertação dos pecados, ela é descrita como um favor imerecido concedido por Deus por meio da fé, para que os salvos possam desfrutar de uma nova vida em Cristo, ou seja, nós podemos desfrutar, através da fé, dessa nova vida em Cristo, mas lembrando que isso foi um favor imerecido. Deus nos alcançou através da sua graça. Podemos dividir essa sessão, então, de Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10, em duas partes. Do 1 ao 3, versos do 1 ao 3 e versos do 4 ao 10. A velha vida de pecado. Estávamos mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso deste mundo e o príncipe das potestades do ar. Éramos, por natureza, filhos da ira. A nova vida em Cristo, restauração da vida daqueles que estavam mortos. Estávamos mortos e tivemos a nossa vida restaurada por Deus em Cristo Jesus. Ressuscitamos e nos deu acesso ao reino celestial. Então, Cristo Jesus nos deu acesso ao reino celestial através da fé. Mediante a graça e a fé em Jesus, ou seja, isso é uma iniciativa divina. A graça é um favor imerecido, não há merecimento aqui. Isso vem de Deus. O contraste entre a primeira e a segunda parte é o resultado do imensurável amor e do grandioso poder de Deus, operando na vida dos crentes por meio de Cristo Jesus. Tópico de número 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Tópico 1.1. Nossa condição anterior. Paulo começa o capítulo de número 2 de Efésios, que é uma continuação do capítulo 1, dos versos 19 ao 23, falando do poder da ressurreição, concedida ao corpo de Cristo, à igreja. Ele começa no capítulo de número 2, trazendo assim: e vos vivificou, em outras versões, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, em outras versões, em vossas ofensas e pecado. Estávamos todos mortos e distanciados do nosso Deus, mas ele nos vivifica, ele nos traz vida. Em algum momento, antes de encontrar Cristo Jesus, estávamos todos mortos e condenados. Isso não se refere tão somente, irmãos, à morte física ou estado final eterno dos pecadores. As pessoas que estão espiritualmente mortas não têm comunicação com Deus, ou seja, não conseguem falar com Deus, porque estão espiritualmente mortas. Na sequência, então, do versículo 1, nós notamos que a condição pecaminosa do homem é a razão da sua morte moral e espiritual. E aí eu trago aqui Tiago 1,15, a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ao descrever, então, irmãos, o diagnóstico das doenças que levaram a humanidade ao óbito, Paulo usa termos como ofensas e pecados, que foi lido no versículo 1 do capítulo 12. O substantivo ofensa, do grego pareptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, por escolha, e alude aos desejos da carne notórios e evidentes e repulsivos. A palavra grega para pecado é amartia, descrito como aquele que erra o caminho ou erra
o alvo e ainda peca como um hábito. Tópico 1.2, nossas ofensas e pecados. Paulo, então, ele usa uma metáfora aqui do ato andar, versículo 2, em que no outro tempo andaram. No caso em análise, o termo aqui andar refere-se a atitudes erradas adotadas no passado pelos não crentes. Andaram segundo o curso deste mundo, versículo 2. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, imoralidade, furto e mentira. Essa frase se refere à maneira, caráter e influência de uma humanidade não regenerada durante a presente era do pecado, ao modo de vida e motivos ateístas aceitos pelo mundo, porém imorais. Constatamos então que o salvo não deve tomar a forma do mundo, não deve relativizar o pecado e nem ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Andaram segundo o príncipe da potestade do ar. Versículo 2, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Paulo menciona Lúcifer como Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Realça, então, que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o ser humano. Gênesis 3,13. E com essa arma que ele e seus agentes seduzem as pessoas, enganando, porque ele vem para enganar o salvo em Cristo Jesus. Antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação do homem em fazer o mal, algo inerente à humanidade, à natureza caída. A expressão fazendo a vontade denota a eficácia desses desejos e o poder que eles têm naqueles que se rendem a eles. Inclui os desejos errados da mente e não somente do corpo, pensamentos maliciosos e vingativos. Como resultado, éramos por natureza filhos da ira, estávamos debaixo da maldição e condenados ao castigo eterno. 2. Vivificados pela graça. Tópico 1. Alcançados pela misericórdia e amor divino. Após então ele descrever essa situação terrível da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo Paulo declara exultante, mas Deus, pelo muito que nos amou, teve misericórdia de nós. Versículo 4 do capítulo em questão. A péssima condição da humanidade são interrompidos por intervenção divina. Essa inesgotável misericórdia, então, procede do seu muito amor com que nos amou. Aqui o adjetivo grego, irmãos, é pólen. Deve ser traduzido como muito e não como grande. E refere-se à infinita abundância do amor de Deus e não ao seu tamanho. Isso porque o amor é a motivação de tudo aquilo que Deus faz. O amor de Deus é o atributo que melhor resume a mensagem do quarto evangelho, João 3:16. As epístolas joaninas também indicam repetidamente que a iniciativa deste amor é sempre da parte de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 9, 10 e 19. O seu amor e a sua misericórdia são ilimitados e estão disponíveis para toda a humanidade. Tópico 2. Vivificados pela sua graça. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, remete ao versículo 1, ao qual nós já passamos, onde o terrível diagnóstico já estava estabelecido. Afastado de Deus, caminhávamos em passos largos em direção ao abismo, desprovido de qualquer esperança. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, irmãos. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, Romanos capítulo 5, verso 8. Em nossa desesperança, fomos alvos do imerecido amor de Deus.
para conosco em virtude da nossa condição de pecadores. Não éramos merecedores deste amor, porém pela sua graça fomos alcançados. Mesmo sendo indignos, pecadores, Deus nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, versículo de número 5. O termo juntamente ocorre aqui não somente uma vez, mas no versículo 6, mais 2 vezes. E nos vivificou com Cristo, e nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar em Cristo. Isso indica, irmãos, que somos identificados com Cristo na sua vida, vivificou com Cristo, na sua morte e ressurreição, ressuscitou com Cristo, e na sua ascensão, nos fez assentar em Cristo, sinalizando assim que em tudo que o poder de Deus fez por Cristo, também faz em favor de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Tópico 2.3, exaltados pela sua graça. O apóstolo destaca: nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6. Aqui a ressurreição refere-se em primeiro lugar o ato espiritual disponível no presente. Devido ao fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, os homens, por sua vez, são ressuscitados da sua morte no pecado e possuem uma nova vida com Cristo e em Cristo. E em segundo lugar, a ressurreição é um ato corporal que está disponível no futuro. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. 3. Salvação não vem de obras. Tópico 1. Graça como meio da salvação. A salvação, então, irmãos, inclui a libertação da morte, da escravidão e da ira divina, bem como o privilégio de desfrutar todas as bênçãos gratuitamente concedidas. Ele nos amou, versículo 4, nos deu vida, versículo 5, nos ressuscitou, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais, versículo 6. A salvação, então, portanto, é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, bem como a restituição do homem à comunhão com Deus. A salvação é estudada de modo sistemático sob 3 estágios fundamentais, a saber, justificação, santificação e glorificação. A justificação é a libertação da punição ou do castigo merecido pelo pecado. A doutrina da justificação ensina em termos gerais que o pecador é justificado, absolvido da punição e da condenação do pecado unicamente pela fé na graça divina. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Esse processo de santificação dura até a nossa glorificação final no dia de Cristo. A glorificação é a última etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal. Filipenses capítulo 3, verso 21, onde teremos o nosso corpo transformado. E isso ocorrerá quando Cristo voltar. Glória a Deus. Em síntese, a salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Paulo ele é incisivo ao afirmar que absolutamente nada é de nossa autoria, nem a salvação, nem a graça, nem mesmo a fé exercida para receber a salvação. Pelo contrário, tudo é um presente de Deus. A graça, todavia, irmãos, não é irresistível. Sim, a graça é uma dádiva muito especial, mas não é uma força irresistível.
Sim, a graça é uma dádiva muito especial. Tópico 3.2, obras como evidência da salvação. Paulo utiliza aqui duas negações para endossar a origem da salvação. Versículo de número 8, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda negação paulina ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se trata de recompensa por algum ato humano, nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode operar a nossa salvação. A salvação é em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Essas afirmações excluem qualquer possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Essas afirmações, irmãos, vou repetir, excluem qualquer possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras sua, criados em Cristo para fazer boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Uma transformação ocorreu. Em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Tudo se fez novo. Por isso o apóstolo torna a usar a metáfora do andar. Noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, verso 2 ao 3. Porém, doravante devemos andar, fazendo as boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da nossa salvação. Conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Então, irmãos, estudamos nos primeiros versículos do capítulo de número 2, a nossa situação antes de conhecer a Cristo Jesus, onde estávamos perdidos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados. E aí, após o versículo de número 3, versículo 4 em diante, após conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor, essa maravilhosa graça que nos fez tornarmos filhos por adoção, Paulo apresenta uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Essa salvação graciosa de Deus para cada um de nós independe de nossas ações. A partir da salvação, passamos a praticar as boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Pelo contrário, quando não conhecíamos a Cristo, nos deleitávamos nas más obras. Porém, agora em Cristo Jesus, a partir da salvação, nós praticamos boas obras. E essas boas obras glorificam a Deus e a obra de redenção que nos alcançou. Irmãos, muito feliz em poder compartilhar mais uma porção do ensino da Palavra de Deus, nesses poucos minutos que tivemos juntos aqui. Que Deus continue vos abençoando, que você continue prosperando, continue assíduo em nossas aulas, orando para que essa pandemia, esse problema epidêmico que está em nossa nação e que também está no mundo, passe o quanto antes, para que voltemos a nos reunir juntos para adorar ao nosso Deus. Que Deus os abençoe, um domingo abençoado, uma semana próspera e abençoada a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.